Mensagem número 45, no sustento da paz, baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, onde Paulo diz: vivei em paz uns com os outros. E Emmanuel comenta: costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce via de regra da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores, no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Pessoal, essa aqui é uma mensagem muito preciosa, onde Emmanuel traz aqui com detalhes qual é a importância de nós cultivarmos a paz dentro de nós. Porque nós temos uma tendência a achar que a nossa participação no contexto geral da humanidade é pequena, né? Já que nós somos apenas um entre mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Isso só de encarnados, né? Sem contar os desencarnados. Mas Emmanuel traz aqui vários exemplos que mostram que no plano sutil, né, que é o plano da emissão de energias, de vibrações e de pensamentos, os princípios que regem esse plano sutil são os mesmos que regem o plano material. Então, baseado nessa analogia, Emmanuel nos chama a atenção para o fato de que a gente não pode desprezar a importância dos parafusos e dos pregos, que são pequeninos, na construção de uma casa. Porque não se faz uma casa sem os pregos e os parafusos, não se faz uma casa sem os tijolos, né? Não se faz uma casa sem cada
porção de areia, sem cada porção pequena de cimento. Então, na verdade, tudo aquilo que pertence ao plano coletivo acaba sendo o fruto e a resultante da somatória de uma série de fatores individuais que parecem pequenos, mas que somados vão dar origem a uma floresta de paz ou a uma floresta de conflitos, de mal-entendidos e de incompreensões. Então, Emmanuel aproveita essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele diz: vivei em paz uns com os outros, para desenvolver esse raciocínio e para nos dar esse ensinamento, né? Em primeiro lugar, percebam que logo no primeiro parágrafo ele chama atenção para o fato de que nós temos uma tendência a achar que a monstruosidade da guerra deveria ser exclusivamente atribuída aos líderes políticos, né, aos desmandos de ditadores cruéis, quando na verdade, do ponto de vista da realidade, né, da realidade espiritual sobretudo, todos nós somos convidados a sustentar a paz. Por quê? Porque se levarmos em consideração que todo líder político, ele de alguma forma é legitimado pela vontade da sociedade, mesmo quando não se trata de uma democracia, mesmo quando não é pelo voto, o governante ele sempre espelha o estado espiritual da comunidade que ele governa, né? Então, cada ser dentro de cada comunidade, cada cidadão dentro de cada sociedade, ele é parte da constituição política dessa sociedade e também, aqui Emmanuel está chamando a atenção, da constituição espiritual dessa sociedade, no sentido de que ele faz parte, ele contribui com suas vibrações, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas emoções e com suas ações para uma sociedade mais pacífica ou para uma sociedade mais conflituosa, né? E é por isso que Emmanuel vai chamar a atenção, logo em seguida, de que todos nós agimos uns sobre os outros, né? Todos nós temos algum grau de influência pessoal nos círculos com os quais convivemos, família, trabalho, grupos sociais, quaisquer um desses grupos, nós estamos ali participando e a nossa participação, ou ela se dá na preservação da harmonia geral, ou se nós formos invigilantes, ela gera desarmonia, conflitos, né, e brigas e confusões, né? E Emmanuel usa, para ilustrar essa imagem, a ideia da floresta, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para uma floresta tropical como a floresta amazônica, que a gente vê aquelas imagens exuberantes de árvores centenárias com metros e metros de altura, a gente se esquece que essa floresta exuberante começou de sementes pequeninas. Foram sementes pequeninas que brotaram, cresceram ao longo do tempo e muitas vezes ao longo de séculos desenvolveram aquela imponência que hoje a floresta amazônica apresenta, né? Então o Emmanuel usa essa analogia para nos mostrar que também as sementes pequeninas de nossa contribuição individual de paz se somam a infinitas outras sementes que juntas podem contribuir e certamente vão contribuir para a construção de um ambiente harmonioso de convivência humana, né? E aí Emmanuel vai nos alertar para onde é que está a raiz dessa nossa deficiência de análise, né? Que deficiência de análise aqui a que ele se refere? Qual é essa deficiência de análise, né? É o fato de nós acharmos que as contribuições individuais para a paz, né? As contribuições que podemos dar para a paz com nossas ações, pensamentos e sentimentos, não tenham valor, né? Nós achamos que elas podem não ter valor por serem muito pequenas, que nós não podemos, devido à nossa pequenez, contribuir para o equilíbrio comum do conjunto da humanidade, né? Mas ele diz que essa deficiência de análise, ela tem suas raízes
numa espécie de aflição doentia que nós temos, de querer resultados imediatos das nossas ações. Nós nos esquecemos que a natureza é regida por princípios que demandam tempo para que as coisas cresçam. Da mesma forma que esse estado de desarmonia e confusão em que vivemos hoje não brotou da noite para o dia, é o resultado da junção, né, da aglomeração de séculos e milênios em que a humanidade vem se comportando de forma ignorante em relação aos ensinamentos espirituais, em que a humanidade vem relegando ao longo de milênios também o cultivo da espiritualidade, o cultivo do refinamento do mundo interior, né? Essa prática milenar de desarmonia que deu origem ao que nós vivemos hoje. Isso não nasceu da noite para o dia. Da mesma forma, também, uma sociedade pacífica e harmoniosa não nascerá de uma hora para outra. Então, para que a gente se purifique desse engano, dessa deficiência de análise a que Emmanuel se refere, nós precisamos nos libertar do imediatismo, de querer resultados imediatos, e precisamos regar a planta, né, a semente da nossa paz interior dia a dia, né, vigiando nossos pensamentos, né, estando vigilantes em relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos, nossas palavras, a maneira como nos comunicamos, né, cada ato positivo, né, cada ação fundamentada na vigilância mental, ela vai ser um tijolinho a mais, um parafuso a mais, uma viga a mais na construção de uma humanidade mais espiritualizada, de uma humanidade mais compassiva, de uma humanidade mais tolerante e até mais sábia, né? Então nós precisamos, de uma vez por todas, superar esse imediatismo, né? E entender que é o cultivo diário das virtudes que vai fazer com que nós sejamos agentes que lançam sementes de paz para o mundo, sementes essas que crescerão com o tempo e que crescerão também na medida em que a própria humanidade coletivamente amadurecer, né? E aí Emmanuel segue, né, mostrando assim, ele escancara nossas mazelas morais, né? Porque ele diz que a gente se habituou a maldizer o delinquente com absoluta descaridade. Isso hoje é super comum, né? As pessoas veem uma notícia na imprensa, ali na televisão, ou no jornal, ou no rádio, de que alguém cometeu algum crime, de que alguém cometeu um homicídio, ou um estupro, ou um sequestro, e imediatamente julga aquela pessoa em pensamento, ou até na fala, e diz, não, merece cadeia, merece até pena de morte, né? Ou seja, é isso que Emmanuel está chamando do nosso hábito de maldizer o delinquente com absoluta descaridade. Por quê? Porque nós somos incapazes de perceber que aquele que agora delinque, na verdade, é vítima de uma série de causas e condições, dentre elas o processo obsessivo, né, que muitas vezes promana lá do mundo espiritual invisível, né, um processo de obsessão sobre aquele delinquente, né, que foi corroendo toda a sua resistência moral até que ele, diante de determinadas condições, que muitas vezes são condições extremas, diante das quais nós mesmos talvez não saberíamos dizer o que faríamos. Nós mesmos, nas mesmas condições, talvez cometêssemos as mesmas atrocidades ou até atrocidades piores, mas nós não nos colocamos no lugar dessa pessoa, né? Nós, ao invés de ouvirmos Jesus, que diz que fora da caridade não há salvação, não. Nós julgamos, né? Nós condenamos e nós até amaldiçoamos, né? Desejando para aquela pessoa os piores castigos. Então nós também precisamos cuidar disso, porque esse tipo de descaridade, como chama Emmanuel aqui, né? Ou seja, esse tipo de falta de caridade, ele é uma semente de desarmonia na sociedade. E depois a gente vai reclamar quando aí
explodir uma guerra, esquecendo que nós também demos a nossa pequena contribuição para que ambientes de conflito se exacerbassem ao cultivarmos esse tipo de comportamento que esquece de tomar providências fraternas, né? Que esquece de ter conversas esclarecedoras que muitas vezes evitariam que os seres delinquissem, evitaria que os seres praticassem crimes ou que os seres praticassem negatividades, né? E nessa sequência de enumerações que Emmanuel, vamos dizer assim, piedosamente, né, abre aqui, né, para nós, para que a gente se veja como somos e não como gostaríamos que fôssemos, né? Ele segue dizendo que a gente muitas vezes lidera a fila das reclamações contra o estridor de buzinas, né? Mas não prestamos atenção na maneira violenta com que muitas vezes abalamos os nervos das pessoas que nos ouvem, porque muitas vezes a gente não sabe praticar a comunicação não violenta. A gente perde ali as estribeiras, a gente se enraivece e não percebe que com essa nossa comunicação violenta provocada por uma perda do equilíbrio, por uma reação impulsiva, nós estamos contribuindo, né, para que o ambiente se torne mais tenso, mais conflituoso e, consequentemente, mais desarmonioso, né? E é por isso que Emmanuel vai dizer que todos nós somos chamados à edificação da paz, né? E como é que a gente edifica a paz? Como é que a gente constrói a paz, né? E ele é muito claro aqui, ele é muito direto. Ele diz que a construção dessa paz, a nossa contribuição para a edificação da paz na humanidade, depende da nossa luta por nos melhorarmos e nos educarmos. Porque se nós não nos melhorarmos e não nos educarmos, nós vamos ser um agente de desarmonia. Nós não temos como ser um agente de harmonia se não investirmos pesadamente, se não investirmos intensamente na nossa auto-melhoria e na nossa autoeducação, né? E Emmanuel vai chamar a atenção para o fato de que o cultivo dessa paz não é inércia, não é inércia, não é assim, agora eu atingi a paz, pronto, está tudo resolvido. Não, ele é um processo de vigilância constante, de esforço constante, de devotamento constante ao bem, né? De trabalho incessante no refinamento do nosso mundo interior, né? De modo a que a gente possa estar sempre sustentando uma atitude tranquila, uma atitude serena e dessa forma contribuindo para a tranquilidade e a serenidade coletivas, né? Então, na conclusão, Emmanuel vai dizer que o que nós não devemos fazer é nos acharmos inabilitados para contribuir com a paz do mundo. Muito pelo contrário, nós temos recursos e temos valores que, embora possam parecer pequenos, ele compara a importância de uma tomada num grande palácio construído ao lado de uma central elétrica. Vejam o que diz Emmanuel. Um grande palácio construído ao lado de uma grande central elétrica, ele não terá luz se não tiver a contribuição de uma pequena tomada. Então Emmanuel aqui nos convida a sermos essas pequenas tomadas de luz. Ele nos convida a sermos essas pequenas tomadas de paz que vão transmitir ao mundo a energia, uma energia de harmonia, uma energia de compaixão, uma energia de generosidade, uma energia de bondade amorosa.